Olá, minha gente, muito boa tarde. Mais uma vez assomo essa tribuna política para falar, como sempre tenho falado, de assuntos que interessam sobremaneira o Brasil, de assuntos notórios. Hoje, agora, nessa fala, eu vou falar, como já falei outras duas vezes, mas o assunto agora floresceu mais, está um pouco mais claro. Vou falar sobre as eleições gerais no Brasil, mormente a de presidente da República. Estamos, meus amigos e minhas amigas, como todos nós sabemos, porque convivemos no meio social, estamos vivendo um momento muito delicado, onde a violência tem sobrepujado em alguns locais do Brasil e a criminalidade tem se imposto. A criminalidade tem se estabelecido seu menor pejo, desconhecendo o governo estabelecido, o governo formal, o governo legal. Mesmo porque no Brasil, como eu já disse, o Brasil é um país mal governado pelos governos municipais e estaduais, principalmente, que desviam tudo, fazem barbaridades. É só ver as investigações em curso e as prisões que já foram feitas. São pessoas que parecem mais do grupo de facções criminosas, porque não respeitam ninguém. Abandonaram a saúde, abandonaram a educação, abandonaram a segurança, esses 3 pontos mais essenciais para qualquer povo, para qualquer comunidade, para qualquer estado. Então, a qualidade desses governantes no Brasil é a pior possível. Então, ainda temos também o poder judiciário, que não é lá essas coisas, e o poder legislativo, que é uma vergonha. O poder legislativo brasileiro, olha, só para dizer que a produção legislativa dele, não, se fosse só pela produção legislativa, não justificaria a existência da Câmara e do Senado do Congresso Nacional. Nem para a feitura de leis, nem para legislar, nem para fiscalizar o poder executivo, porque os maiores escândalos que nós tivemos no Brasil ainda estão aí presentes, e ainda com a colaboração de muitos parlamentares. Ora, vejam bem, foi encontrado na casa de um deles 51 milhões de reais. Meu Deus, quanto tempo essa pessoa não vinha lançando a mão de recursos públicos para amontoar uma fortuna dessa. Então eu quero dizer com isso, minha gente, que nós estamos no ano dessas eleições gerais, temos que ter cuidado na hora de votar, na hora de eleger o deputado estadual e estadual, na hora de defender o deputado federal, na hora de eleger o seu senador, na hora de eleger o presidente da República. Temos que olhar e verificar o programa de cada um deles, se tem algum projeto para o Brasil, com fundamento, que venha ao alcance, aliás, as necessidades do povo brasileiro, não é? De forma que a forma desleixada com que os governos municipais, estaduais, principalmente, se conduzem nesse Brasil, nesse país, cometendo todo tipo de insulto contra o povo. Sucatearam os hospitais, a merenda escolar é desviada, a gente tem as manchetes de jornais, tanto de televisão como jornais escritos.
do descaso, do ataque ao bem público, da apropriação indébita, do pouco que ainda é destinado para o povo. E agora ainda temos a violência dominando o Brasil de uma forma perigosa que nos amedronta a todos, nos deixa todos aflitos com a violência que tomou conta do Brasil. Por isso, minha gente, eu arrisco dizer aqui que o candidato a presidente da República que encampar um projeto para implantar no Brasil a pena de morte e a prisão perpétua, esse ganhará as eleições. Por quê? Porque se você fizer uma pesquisa hoje, se o povo brasileiro é a favor da pena de morte e da prisão perpétua, vai dar quase 100% de aprovação. Quase 100% de aprovação. Porque o povo está amedrontado. E o povo brasileiro não é um povo incapaz, não é um povo infantil. O povo está sofrendo na pele. O povo está sofrendo na pele a violência, a morte, a perseguição, a aflição, tudo o que você pensar. Meu Deus, avalie como é que anda as famílias cariocas, as famílias cearenses, as famílias potiguares. Avalie debaixo do tacão, do fuzil, do AK-47, do AR-15 e pistolas e outros armamentos privativos das Forças Armadas. Até a polícia local não tem como combater praticamente, porque não tem armamento suficiente para confrontar o armamento do Estado do crime. Por isso, eu arrisco aqui a dizer que o candidato à presidência da República, que encampar com seriedade a implantação da pena de morte no Brasil e da prisão perpétua, esse ganhará as eleições. Anote aí, porque esse está levando ao povo brasileiro um projeto, uma esperança de resolver muitos problemas no Brasil. Não vamos aqui dizer que a pena de morte não é a panaceia, não é o remédio. Nós sabemos que mesmo com a pena de morte, tem aqueles que não têm temor a nada e insistem em fazer e em cometer crimes horríveis. Mas vão para a cadeira elétrica. Vão para a cadeia elétrica. É isso que o povo quer. O povo quer um corte cirúrgico na sociedade brasileira, acabando com isso. Acabando com isso. Não é que vamos acabar com a marginalidade de vez, porque isso é praticamente impossível. Onde existir o ser humano tem efetivamente os vezes de comportamento. Contudo, a maioria temerá a morte e temerá uma prisão perpétua. E o agravamento de muitas outras crimes, de outras penas, de crimes que consideram banais. Porque não tem crime banal, não tem. Crime é crime. Crime é crime. Então temos todos que estar atento. Nessas eleições, eu acredito que vai aparecer um candidato oferecendo a oportunidade de implantar a pena de morte e a prisão perpétua no Brasil. Então temos que olhar com seriedade para esse candidato e de antemão eu digo que o povo vai apoiá-lo, vai elegê-lo. Por isso, minha gente, é por isso, por essa e por outras, que eu tenho insistido aqui nesse canal, que tem sido até o momento até muito pouco visto, mas eu estou fazendo de boa vontade, não sou candidato a nada. Não sou candidato nem a síndico
de prédio, porque nem prédio eu moro, em condomínios, que tenha condomínio. Então, não sou candidato a nada, pode até parecer estranho para muita gente, mas eu não estou sendo diletante, não. Como eu já disse em outras mídias, eu tenho interesse. O interesse é que o Brasil seja saneado, consertado e possamos viver em um país civilizado, onde todos se respeitam. Acho que é o mínimo que o cidadão que paga seus impostos, que luta diuturnamente por uma vida digna, merece. Merece viver em uma comunidade pacificada, merece viver aonde quer que sua condição, que seu bolso permite viver em paz, com todos. Com todos. Ser pobre não é vergonha. Ser pobre é do ser humano, desde que existe ser humano na face da terra, tem os mais ricos, os mais pobres. Então a pobreza não justifica a criminalidade. Não justifica, mas facilita. E no Brasil nós temos um veso horrível que canaliza, que leva os jovens a ingressar na criminalidade, que é a falta de oportunidade. Falta de oportunidade, minha gente, gerada pela concentração de renda vergonhosa no Brasil. O Brasil é um dos piores países do mundo, nesse particular, em concentração de renda. É terrível. Aqui dizem que 1%, 1%, da população brasileira tem mais da metade de toda a riqueza do Brasil, de toda a riqueza nacional. Meus amigos e minhas amigas, isso é uma afronta. Isso é uma afronta. E aqueles que se sentem efetivamente incomodados com tudo isso, apelam para o contrabando de armas, o tráfico de drogas, pelas formas mais fáceis de ganhar dinheiro que encontram pela frente ou que se oferecem para esse jovem, para essa jovem. Não estou aqui querendo desculpar ninguém por traficar, contrabandear e matar, não. Mas eu quero dizer o seguinte, que a concentração de renda no Brasil é vergonhosa e é um incentivo à juventude escapar para o crime, porque não existe oportunidade de emprego no Brasil para o jovem, nem para o adulto qualificado, formado, experiente. É difícil o emprego. Agora imagine para um jovem que nunca teve experiência nenhuma. É uma peregrinação de porta em porta, de empresa em empresa, e praticamente todo mundo vira as costas para o jovem que está na esperança de ingressar no mercado de trabalho para fazer sua vida dignamente. Portanto, meus amigos, nós temos um fato, que é o fato da violência gerada pelo descaso do capital no Brasil com a sociedade brasileira, com o trabalhador que gera, que faz a riqueza no Brasil. O trabalhador brasileiro, ele não se apropria nem de 10%, nem de 5% do seu produto, do produto do seu trabalho. O produto do seu trabalho é apropriado pelo capital, é apropriado pelos que têm mais e querem ter mais, cada vez mais. Essa é a situação que nós enfrentamos no Brasil. Então, minha gente, chegamos ao escândalo da violência que estamos aí com ele. É um fato e temos que enfrentá-lo. E para enfrentá-lo, a ferramenta principal é a pena de morte e também a prisão perpétua e o agravamento das penas dos crimes de menor gravame, como eles dizem. Contudo, não existe crime pequeno, todo crime é crime. Todo crime é fora da lei. Então, por isso eu digo,
que o presidente, o candidato a presidente da República, que apresentar no seu projeto a previsão da pena de morte e da prisão perpétua, nem que tenha que fazer outra Constituição e promulgá-la. Ah, porque essa não permite, porque isso é uma cláusula aberta, que nada. O presidente da República que for eleito pode convocar uma constituinte e, com sua força de eleito, com a sua força moral do voto, bancado pelo voto, fará uma nova Constituição com a pena de morte, inclusive a prisão perpétua. Porque é isso que o povo brasileiro quer e deseja. É só pesquisar o Brasil de ponta a ponta, que iremos naturalmente verificar que mais de 90% do povo brasileiro quer a pena de morte e a prisão perpétua no Brasil, para ter esperança de se ver livre do achaque, da opressão do crime. Muito obrigado.